Dia 16 desse mês completa 100 anos de nascimento do escritor português José Saramago. Ele é homenageado no espetáculo Provavelmente Saramago, que é uma coprodução entre Musgo Produção Cultural de Portugal e Vinícius Piedade, de Brasil. A obra de José Saramago é um tratado sobre a natureza humana, explanado em mais de 40 publicações, entre romances, contos, poesia, crônicas e peças de teatro. Obra vasta que permite múltiplas linhas de adaptação ao teatro e ao cinema e impõe um desafio: qual obra e como adaptar. Esta é a premissa do espetáculo Provavelmente Saramago, uma parceria entre o encenador português Paulo Campos dos Reis e o ator brasileiro Vinícius Piedade. Nós dois nos conhecemos no festival em Angola, depois nos reencontramos no festival aqui em Cabo Verde, depois nos reencontramos em Portugal e veio a vontade de trabalhar juntos. Ele com a visão de encenador dele e eu no palco, né? Essa vontade de troca artística. E um componente em comum, uma paixão em comum era Saramago, né? Um escritor que percorre tantas camadas da alma humana, que nos investiga com tanta consistência, com tanto interesse e tal. Então Saramago passou a ser o nosso foco, montar uma obra baseada em Saramago. E aí o desafio foi como? Qual obra? Porque são muitas. Ele tem uma obra vasta e muito interessante. É difícil escolher entre tantas coisas boas que ele tem o que é que se adapta. É tão desafiante esta conquista cénica do Saramago que nós achamos que isso daria exatamente um bom enredo para um espetáculo de teatro. Então o personagem que nós trazemos é exatamente um ator, dramaturgo, enfim, adaptador, que pretende adaptar justamente a obra do Saramago e tem muita dificuldade em fazer isso. Mas ainda assim tem uma paixão imensa, ele é um leitor voraz do Saramago e então está sempre na dúvida em que texto pegar. E depois começa a cruzar a vida do Saramago com a própria vida, a sua própria biografia. Então entra-se aqui num jogo de espelhos entre biografia e ficção que faz com que justamente nós estejamos a falar aqui da dificuldade que é trazer o Saramago. Nós optámos por trazer o Saramago para dentro de nós, atores. Em Provavelmente Saramago, um ator de teatro com sede de cinema é preterido num casting para um filme sobre Saramago. Resolve então montar um espetáculo com as suas impressões sobre a vida e obra do escritor português falecido em 2010. Está um pouco confuso isso aqui? Só um pouquinho, né? Aqui é um pouco como ler Saramago. No monólogo de cerca de 1 hora, a divisão ilusória entre o palco e a plateia, chamada de quarta parede, é quebrada. O público é então convidado a entrar no labirinto onde assiste a um jogo de questionamentos entre o ator e o personagem. A quebra da quarta parede instaura uma relação de diálogo com o público, que digamos que há aqui uma espécie de identificação do público com a personagem do ator, não é? E isso, de facto, permite-nos tocar na obra do Saramago de uma forma muito humana, não é? E biográfica, não é? Porque nós temos dele uma imagem às vezes um bocadinho austera, que era um trabalhador da escrita, não é? Um homem que aos 60 anos começa, embora tenha escrito muita coisa antes, poesia, outros romances, jornalismo, mas é de facto a partir dos 60, que é um exemplo de resiliência extraordinária, um homem que nunca desistiu da literatura, começa a editar e começa a ter uma recepção crítica extraordinária, não é? Começa a ser reconhecido mundialmente, controverso, não é? Um homem que foi recusado para prémios literários, mas que acabou por ser um Nobel da Literatura em língua portuguesa, que é uma alegria para nós todos. Os monólogos são os géneros dominantes nesta 28ª edição do Festival Mindelact. Das 16 peças de teatro em cartaz nos palcos da Laim e Centro Cultural do Mindelo, 10 são monólogos. O solo é o registro de eleição de Vinícius Piedade, que é um dos atores brasileiros com mais participações no Mindelact. Apesar de fazer espetáculos com outros atores, a minha carreira se estrutura muito nessa linguagem solo, que é uma linguagem de uma conexão muito grande com o espectador. Eu adoro contracenar com outros atores, mas adoro também contracenar com o público, que é o que se dá no espetáculo. E o Saramago tem um trecho da peça em que um personagem diz assim: parece confuso, mas se você se deixa levar, você vai com ele.
vai com ele que você vai embora. Então é isso, porque o Saramago ele investiga muito a nossa alma, né? A nossa condição humana, a nossa precariedade, as nossas contradições. Então talvez seja difícil até isso, porque nos espelha muito, né? Depois de provavelmente Saramago, Vinícius Piedade apresenta um segundo monólogo no Mindelact. Esta sexta-feira, Cárcere sobe ao palco do Centro do Protagonismo Juvenil, no bairro de Ribeira de Craquinha.